parabéns, né, pelo convite aqui, pela organização desse trabalho de fazer desse evento. Eu gosto de falar de pé, pode ser, não tem mania de coisa de pé. Desculpa, eu gosto de me mexer. Sou um pouco inquieta. Então, eu queria primeiro agradecer realmente a oportunidade de estar aqui em nome do Douglas e da Valquíria. Aqui no campus, mas em especial com o curso de design. Eu acho que é muito bacana e tem um carinho especial em função de ter acompanhado um pouquinho a história, né, do próprio curso. A gente, ficando mais velha, acaba acompanhando as histórias dos outros, essa história que acaba acontecendo. Eu vou falar um pouquinho de algumas coisas para entender o porquê que isso aqui, esse livro aconteceu, tá? E depois eu chegar, na verdade, mais com uma pesquisa que aconteceu. Eu vou falar, num primeiro momento, da minha parte e do que me toca e que eu acho que é importante, tá? Então é um pouco de depoimento pessoal meu, até chegar nesse envolvimento, que para mim tem um significado muito grande tudo isso, que acho que é como tu falaste, né, Cleudes, nada é por acaso também. Na verdade, tudo isso que a Cleudes fala, eu acho que todos nós aqui, de uma certa maneira, somos filhos dessa terra. E vivemos um pouco ou parte dessa história que a Cleudes falou. Com certeza pegamos a parte boa, não pegamos a parte tão difícil que foi a inicial. Nasci e cresci aqui também. E eu queria contar rapidamente duas coisas do seguinte sentido. Em primeiro lugar, eu me criei e vivi esse universo do interior mesmo, da terra, do plantar a uva, dos rituais todos, né? Das colheitas, das plantações, das colheitas, de viver um pouco as estações. Adorava tudo isso, mas como criança tudo é divertido, né? Então a gente participa, mas participa de uma outra maneira. Então divertido era acompanhar os pais para colher uva, divertido era fazer o vinho, fazer o queijo em casa, enfim, esse universo como um todo. Então essa experiência, ela foi super divertida, bacana, acho que eu tive uma infância maravilhosa nesse sentido, com pais maravilhosos também que permitiram que tudo isso acontecesse. Mas tinha uma coisa que a banda fazia aqui, a velha história, todo mundo trabalhava muito. E minha avó morava conosco e ela era impecável nas coisas. E ela nos fazia varrer a rua. Então a rua passavam os carros e tudo mais, mas ela fazia com que tudo estivesse impecável. Toda sexta-feira tinha que varrer a rua. E tinha que limpar tudo, porque tinha os jardins e tinha gramado e tinha tudo impecável. Então todo mundo estava sempre em função. Quer dizer, eu acho que não era para nós não ficarmos parados, né? Tinha que ter atividade o tempo integral. E a gente vai carregando essas coisas, odiando de uma certa maneira e depois entendendo. E aí vai crescendo tudo mais. E eu cresci ouvindo a minha avó falando italiano dialeto. Minha avó não falava nada de português. Os meus pais misturavam tudo. Então era uma mistura, né? Aí vai acostumando o ouvido. Mas eu nunca falei uma palavra em italiano. Nunca. Não falei um italiano. E isso é uma coisa que talvez eu nunca tenha contado para ninguém. Me senti à vontade, talvez pelas coisas que tu colocaste, Cleusa. E eu não falava exatamente isso que tu falaste ali, que depois a gente vai descobrir com o tempo. Porque eu não gostava do sotaque. E eu tinha medo de ficar com sotaque. E isso eu fui entender quando, né, bem mais velha. E na época, aquela história, não vou falar. E minha avó, eu ouvia, nossa, para mim era a coisa mais natural entender o italiano. Mas falar, não. Mas aquela coisa, adolescência, vai pra escola, então ficava aquela... Porque era pejorativo, todo mundo implicava muito com isso, né? Então tinha essa história. E aí vai passando o tempo, um belo dia, daí eu me formei aqui na universidade, meu primeiro curso de artes plásticas aqui na universidade, há um bom tempo atrás também. E aí surgiu uma oportunidade assim, que falei, não, eu me apaixonei por história da arte. Muito. Foi assim algo que eu descobri na minha vida que é essencial, que é a parte cultural realmente. E eu amava realmente estudar história da arte. E eu falei assim, bom, o que eu vou fazer? Eu não queria simplesmente ser professora, sabe, essa coisa, né, vou formar, vou trabalhar em escola e tal. Eu falei, não, eu quero algo diferente. E eu na pintura, desenho, nunca foi no chão. Mas a parte teórica foi a minha grande paixão. E aí inventei que eu tinha que estudar em algum lugar. E lá fui eu atrás procurar uma bolsa de estudos, porque eu não tinha dinheiro para poder estudar em outro lugar. E consegui uma bolsa para a Itália. Isso faz muito tempo. E eu me obriguei a fazer o quê? Estudar italiano.
bem feito, tudo vai e volta, né? As coisas vão e voltam. E eu bem feliz, né? Fui estudar italiano porque eu tinha que passar nas provas, não tinha jeito. Então, vai lá, pra falar, pra escrever tudo direitinho. A minha avó ria assim, que ela falava, um dia eu te falei, tinha que estudar, né? Começar antes, pra ter começado em casa. Mas brincadeiras à parte, então, a parte, eu acho que é muito importante, assim, que consegui a minha bolsa, fui estudar. Talvez, de fora, eu tive um outro olhar para com a minha terra e voltei valorizando muito o meu lugar. Na verdade, a minha bolsa, quando eu recebi pelo consulado italiano. Na época existia tudo isso, hoje não existe mais, há muito tempo, infelizmente, não existe mais. A gente concorria a essas bolsas, era maravilhoso. Me deu o direito de estudar, mas eu tinha um compromisso que eu não assinei no papel, mas eu sou muito do compromisso, né? Aquela coisa assim. O cônsul me falou, né, na entrevista toda que eu tive, que eu deveria ir e deveria voltar. Era o seu Vitorino Rotondario, na época, o cônsul, que foi um espetáculo de pessoa. Um espetáculo de pessoa. E aí, fui e voltei para tentar aplicar um pouco disso. Só que, como eu fui para lá, no meio do caminho, ou no início da minha trajetória, vocês imaginem assim, hoje viajar é a coisa mais fácil do mundo. Não é? Hoje é a coisa mais fácil. Vai comprar passagem, nossa, viaja, e a gente já conhece tudo antes, né? Tem um Google Maps lá e tem um Google Earth que a gente consegue descobrir tudo mais um pouco antes. Gente, quando eu fui não tinha... Só tinha telefone, tá? Não existia, porque isso foi em 89, tá? Faz um tempinho. Então, naquela época, tudo era mais difícil. Eu nunca tinha saído de Caxias do Sul, tá? A louca que nunca tinha viajado na vida. E fui sozinha embora. E deu tudo errado, tá? Tudo que vocês imaginarem deu errado no curso que eu fui fazer. Mas eu acho que assim, talvez esse espírito de que custou muito para mim ter ido, foi muito difícil tudo, eu falei, não, eu vim aqui para poder estudar, e alguma coisa eu vou estudar. Então, resolvi, do jeito que deu, mas sabe o que aconteceu? Eu tive que fazer um curso de artes. Mas era em desenho e pintura, eu falei, gente, adaptação, não, eu fui para fazer, né, uma pós-graduação, então a coisa está toda errada, mas enfim, para não perder a bolsa, acabei me adaptando a isso. E eu me apaixonei por um outro assunto lá, que foi a moda. Eu nunca tinha pensado em estudar moda na minha vida. E aí surgiu a moda na minha vida. E nessa história de surgir a moda, eu comecei a olhar a questão de unir a arte e a moda. Não por uma questão de tornar a moda arte, mas sim por entender o quanto o conhecimento, os lugares, as cores, os fazeres influenciavam as identidades das marcas. E comecei a pensar sobre isso, comecei a tentar entender melhor esse universo. E aí, quando eu voltei, a moda no Brasil estava ainda engatinhando. E o Brasil tem a trajetória, tem a cultura da cópia. Vocês sabem disso. Nós temos a cultura da cópia. Nos anos 80 e 90, nossa, era uma coisa incrível, porque como as coleções demoravam para acontecer, então acontecia primeiro lá, depois ia para cá, não tinha internet, a informação demorava para acontecer, né, Cleusa? Sem dúvida.